Saudações a todos. Hoje eu vou estar aqui introduzindo, tá, um manifesto, um outro material que eu venho escrevendo, tá, e venho trabalhando no que diz respeito à filosofia social da arte, tá, em um ponto de vista tradicional, tá, um ponto de vista na verdade não apenas tradicional, mas que vai equiparar entre do âmbito tradicional e com a revolução modernista, ok? Esse é um trabalho que eu venho aí sustentando de acordo com o desenvolvimento da minha filosofia, dos meus estudos, né, juntamente com diversos autores, né, a qual não atribuo necessariamente a autoria do texto necessariamente a mim, das ideias a mim, mas ao pensamento antigo, né, a qual eu sempre tive uma conexão muito profunda até dentro mesmo do meu trabalho cultural, do meu trabalho musical e plástico, tá certo? Vamos lá, introduzindo o primeiro manifesto, tá? Que eu vou introduzir para vocês. Eu estou com o texto aberto aqui, tá? O primeiro parágrafo no qual vamos iniciar, que é o manifesto 1, introduz da seguinte maneira: desde as primeiras manifestações da technique, né, ou seja, da técnica, né, se busca Deus ex machina, que é aquele termo que o Aristóteles vai usar para resoluções práticas, né, e aceleradas de certa maneira, né, quase que espetaculares, né, nesse sentido, tá? Eu coloquei até de maneira poética, me apropriei do termo aristotélico justamente porque ele é um termo bastante enigmático e que ele provoca esse sentido espetacular, né? Então justamente disso. Então a manifestação da técnica junto com a necessidade de resoluções rápidas, né, e pragmáticas, e que ao mesmo tempo fossem espetaculares, no sentido estético da palavra, né, imbuído da mímese, né, que é a vontade, o desejo pela verossimilhança, tá? E perseguindo o real, de maneira a imitá-lo, ora tornando-se mais real que o seu objeto referencial, por entre as danças de sua ambivalência deste mesmo real. Então, assim, a técnica, né, ela se desenvolve, né, a técnica como a tecnologia, por exemplo, né, de que seja da pigmentação através de sementes ou com sangue de animais e a gordura, né, para você pintar em paredões de rochedos ou dentro de cavernas. Isso é uma tecnologia, né, e dessa maneira, né, que a técnica vem aí juntamente, né, tem uma manifestação, né, de mímese, de uma síntese, né, de uma atribuição, de uma valoração, tá, né, de simbólica, né, que vem a se tornar aí uma moeda de troca com o real, que emana as forças reativas e de falta de ausência. Ora, então a gente tem aí a possibilidade de ter um olhar da arte como desejo, né? E é nessa liberdade mímica, né, que de se apropriar por verossimilhança, né, que a gente sabe que a verossimilhança é algo atraente, né, no âmago do homem, no seio, digamos, metafísico do homem, né, no qual já tem desde os seus primórdios o desejo de ter, de espelhar os céus, né, na terra, né, e é nessa liberdade mímica surge a tragédia, se equiparando com a dança da realidade. Né, a dança da realidade, que da realidade eu digo aqui porque é uma dança no sentido de que se trocam as forças ambivalentes, né, e a realidade sempre vai ter um teor contraditório para o homem, né, afinal o real ele abriga dentro da nossa própria psique, de certa maneira, tá? Então nessa liberdade mímica surge a tragédia, né, que na verdade é a poética, né, junto com a technique, né, se equiparando com a dança da realidade, em que sob a abóbada daqueles deuses esquecidos e as forças reativas do nebuloso natural, ora que o natural é o abrigo do real, né, o natural aqui, a natureza é a expressão mais vívida, né, a vida é a expressão mais entonante desse real que é entrópico e que é de um caráter de ausência, de falta, e que na qual impõe limites ao homem, ao corpóreo, né, através do corpóreo, né, que é carcerário em suas contrariedades e que se expressam no pensamento e na estética pré-socrática e da arte antiga, a qual Nietzsche vai resgatar no pensamento trágico, bebendo das fontes da filosofia pré-socrática, né, libertando o pensamento filosófico para a poética,
né? Deste modo, vemos a relação desde o teatro grego à arte contemporânea, também como a tecnologia e os artifícios da técnica se relacionam com a estética e a poética, e que por fim nos revelam um panorama histórico geral das artes, né? Mas o que é a tal da arte, né? Então esse termina o primeiro parágrafo, né? Tá certo? Então aqui eu já coloco aí o Nietzsche, né? Que o Nietzsche vai ver com certeza aí uma distorção bem, uma transfiguração aí bem forte do que é apolíneo na modernidade, tá? No advento da modernidade, com a exacerbação da razão, na qual começa a se esvair juntamente com a cultura, né, ocidental, né, dessa moeda de troca com o real, a qual impõe no homem esses seus limites. Isso fica bem evidente nos movimentos antropocêntricos, né, no qual o homem aí começa a se ver como centro, de certa maneira ignorando o abrigo do real, que é o natural, né, achando que a razão ela pode ter aí um domínio dessas forças, né? Enquanto que quanto mais você tenta dominar essa força, que até digo ela de certo termo metafísico, a qual é imbuído esse real, e é que até observou Jean Baudrillard em relação ao simulacro, né? Que é um processo psíquico, né? Que até ali em cima no primeiro parágrafo, né? Eu coloco ali, ora, tornando-se mais real, que é o seu objeto referencial, é que Jean Baudrillard propõe realmente que o simulacro é um procedimento no qual o homem não consegue encontrar uma realidade que seja substancial, ou seja, que seja metafísica, tá? Mas é justamente por isso, né, da possibilidade de existir uma realidade que é feita de acordos, né, de uma moeda de troca, porque na verdade já está aí integrado dentro desse sentido de que o real ele tem um teor metafísico, sim, e que o homem sempre tem essa ânsia metafísica, e ela se manifesta na civilização, ela se manifesta nos arquétipos, né? Ela se manifesta nessas orientações simbólicas que são feitas desses acordos. E esse simulacro que ele propõe, tá certo, é que na verdade quando se chega a um acordo simbólico, o objeto de referência, que ele é um objeto dos fenômenos, ele é composto e desintegrável, tá? Ele não tem qualquer teor de real. Então, o que na verdade o Baudrillard fala sobre o simulacro é que não existe um teor substancial na realidade, né? Que o homem na verdade ao redesenhar aí, como ele usa de exemplo os mapas do Império Romano, esse mapa não acompanha a sua destruição, ele se torna mais real que o real, né? E ele fala bem-vindo ao deserto do real, na verdade, que o real é um deserto, né? É estéril, né? Mas essa é uma característica do pensamento dos anos 80, ali, pós-contemporâneo mesmo, que vigora entre o flutuante, né, e as faltas de referenciais, enquanto que a gente vai ter uma análise mais profunda e tradicional sobre as artes que tenta aí se equiparar com realmente como o artista deveria pensar naquele momento, dentro daquele zeitgeist civilizacional, tá? Então, assim, o que acontece, na verdade, entre a divisão entre o trágico e o apolíneo é que se reconhece o teor, né, de ausência de falta, assim, no pensamento apolíneo, não que ele na verdade, o fundador da massificação e do tecnicismo moderno, industrial, a qual vai materializar, né, as propriedades aí do intelecto humano, né, das combinações humanas, até do procedimento civilizacional, né, com a Revolução Industrial, né, e que, na verdade, o olhar nosso prisma pós-Revolução Industrial, aqui próximo da quarta Revolução Industrial, é de um olhar, na verdade, sobre as artes, que é muito materialista. Isso é inegável. Tá? Enquanto que na antiguidade não era esse olhar que existia, até alguns pensadores pré-guerra não tinham essa visão, inclusive antropólogos e historiadores também não tinham o menor tabu em relação a isso, tá? Porque de certa maneira o que se esquece, né, com as revoluções industriais é o limite. O antropocentrismo e o excesso da razão, quando ela perde o teor de troca, é isso. E o Apolo antigo, né, os ícones dos arquétipos solares de conhecimento, né, de preservação, de exuberância, né, das civilizações antigas, elas reconheciam as suas forças opositoras, né, entendiam essa tensão entre essas duas ambivalências, né, e a admissão da contrariedade
que exprime o desejo do ofício artístico. Então a arte ela tem toda essa permissa juntamente com a poética, a estética, né? Ela é a permissividade do absurdo, e a negação do absurdo é que vem a trazer uma sociedade doente, certo? Né? E é que vem, inclusive, a interpretar a arte de uma maneira doente também, e a história, né? E, por consequente, o pensamento humano, né? Então, continuando em relação à pergunta essencial, mas o que é arte? Tá? A arte é a permissividade que a consciência estética conduz sobre o limite apenas da verossimilhança de estabelecer uma troca com as forças do real, forças de falta, do absurdo e do sobrenatural e incognoscível. Né? Isso daí já tem um caráter metafísico, tá certo? Aqui a consciência, então, se propõe como sujeito a acordos simbólicos, tá? Então, por essa incapacidade, mas ainda imbuída e movida por esse desejo do que é distante, que o homem sempre mania, que a gente vem aí a desenvolver essa moeda de troca com o real, tá? Através dos acordos significantes. São os acordos aí, vamos simplificar, como acordos simbólicos, tá? Para não entrar numa semiose maior. A moeda de troca com o real é o acordo simbólico coletivo, é o juízo de valor, tá certo? Né? Que atribui forma, nome, forma, a qualidade, né? Aí a linguagem, né? Que ela é mensurada pelo afeto. Então esses 5 atributos que eu citei, 6 na verdade, eles são mensurados pela afetividade. A afetividade é daqui do real, quando o real nos afeta, né? Quando ele nos impõe o seu limite, né? No qual, quando a razão percebe que tem um ponto que ela não toca mais, né? Dentro dessa reatividade eu cito a morte, por exemplo, uma das maiores reatividades ao que faz parte do corpóreo, tá? E que vem a se opor à nossa mente, que tem aí uma certa ânsia metafísica, né? E assim como se equiparava às civilizações antigas que tentavam se orientar por esses respaldos metafísicos de maneira a estabelecer essas trocas. E conforme você pode observar na história, as civilizações que mais tentaram aí se desvencilhar dessa troca coerente, dessa admissão, né? A perder a poesia, a estética, a perder toda essa admissão do absurdo, tá? Com o excesso da espada da discriminação, elas vêm a se ruir, né? Elas vêm a perder a estabilidade, né? Pelos excessos, porque quanto mais você se exacerba, mais se cobra, o real vai cobrar, né? Quanto mais você acelera com o Deus Ex Machina, a técnica, quanto mais você acelera todo esse procedimento, né? Mais que se cobra. É o que a gente vê ocorrer exatamente quando a gente começa a ter um domínio maior da natureza, né? A reação como ela vem, né? Então, quando a nossa relação do homem com o real fica mais asfixiada, mais se cobra, é natural, o choque vai ser muito mais rápido também, entende? Você junta os laços e ó. Então a tentativa de dominar o absurdo dessa maneira, né, não tem necessariamente nada a ver com o que é de um teor apolíneo, mas sim de uma transfiguração do que é o apolíneo, entendendo ele como apenas uma razão que conhece apenas a razão pela razão, e na verdade, enquanto que o verdadeiro apolíneo, do ponto de vista tradicional, é a razão pela falta, né, a razão pela não razão. Então o que estabelece um sistema de troca microcosmicamente e macrocosmicamente, no sentido macrocosmo, tá? Que no qual eu me refiro ao corpo civilizacional e microcosmo ao corpo psíquico, tá? Então na arte se permite a falta e a ausência, ela é o ofício de relação psíquica com as forças do real, e que pelo seu caráter trágico, né, trágico enquanto contraditório, né, no absurdo do real, flutuam as probabilidades infinitas, e logo então a criação e a vontade de potência que reconhecem esse real como força evidente irão desenvolver uma relação de ofício, de ação e de uma tensão de ambivalências, ora razão, mensuração, valoração, ora intuição, por outro lado, inspiração e inconsciência. É isso que o real abriga no seio do inconsciente. Então aqui tem uma coisa muito interessante a ser tocado, tá? Para finalizar esse parágrafo, tá? Que é o seguinte, acontece que quando eu cito o termo probabilidades infinitas, né, é que na verdade no ausente, o ausente a gente pode ter uma certa interpretação aí poética de que nele é onde estão
metafisicamente probabilidades infinitas, então você pode atribuir a ele até um valor de tal, né, aí puxando a sardinha do taoísmo, até um valor aí de pleroma, gnóstico, né, e dali você tem o sopro bravo, né, você tem Brahma, você tem o sopro, né, e tal, esses temas que são trabalhados nas mitologias, né, que tentam ter a manutenção metafísica da civilização, né, servem para isso. O pensamento filosófico surge na metafísica anteriormente a Sócrates, inclusive, e Aristóteles, né. Então, o que acontece é que nessa infinitude flutuante, a consciência, né, ela vai ter aí eu diria o ser, ele vai ter o ser, que é o desejo metafísico, ele vai se inserir dentro das probabilidades flutuantes, e no qual se gera o sopro, que é a ação, é o ofício, e daí a gente tem a manifestação artística, né? E é apenas a manifestação artística, né, no pensamento artístico estético, né, e poético, é que você tem a permissão, é onde você encontra a permissibilidade, né, em relação ao real, ao absurdo, e isso é saudável, né? É só a gente lembrar da magnificência dos hieroglifos egípcios, né, e como eles revelam uma língua poética, né, de permissão poética, ou a escrita maia, por exemplo, né, como ela também revela, ela é extremamente figurativa, né? A figuração ela uma característica muito do Apolíneo antigo, porque de certa maneira é o que você tem mais próximo de seu repertório figurativo para você materializar, o que seria mais verossímil em relação àquilo ao que é impalpável e distante. Então, por exemplo, você tem um relâmpago estrondoso, brilhoso, e você atribui a ele um valor sagrado pela sua distância, seu poderio, a sua bravura, né? Você atribui a ele uma distância, né? Que vem através de um certo temor, porque a gente vê esse relâmpago, ele é o real, ele é o reativo, né? E ele traz ao homem, então, um espelhamento, né, que vai gerar uma visão em relação a esse relâmpago de uma divindade, que seria a sacralização desse fenômeno, que seria justamente atribuir um valor metafísico a ele, e não necessariamente de que o relâmpago exista por si só, ou não nesse sentido metafísico, né, mas na verdade no espelhamento de que existe uma distância entre o relâmpago e o homem, né, e a imperação dessa distância, né, ela é respeitada, e por ela ser respeitada, o homem atribui a ele um valor de personificação, figurativo, qualidades humanas. E aí você tem um mito, de certa maneira, mas o mito não é um mito necessariamente fantasioso, aliás, do que é a realidade, senão uma própria fantasia, e do que é a arte, senão a denúncia dessa fantasia. E assim eu encerro o segundo parágrafo, né, desse texto, e dizendo aí por final de que é resultado, né, dessa eloquência dualista, tá, ambígua, contraditória do real, e que também abriga dentro do homem, né, como sendo parte do natural, tá certo? A obra, né, que é o fruto da árvore das artes, tá certo? A obra, que é a materialização dessas duas tensões, certo? Que já era percebido, inclusive, na narrativa socrática, né, sobre as ambivalências, etc. Então, acho que para finalizar esse segundo parágrafo, é legal colocar em questão, né, esse ponto de vista de como seria, de maneira não transfigurada e materialista, interpretar o que é Apolíneo, né?